Imperialismo ou neocolonialismo, como é conhecido, teve início por volta de 1870 e foi uma política de exploração, colonização e dominação de territórios, riquezas e povos, principalmente da Ásia e da África por nações europeias, norte-americanas e japonesas. Qual era o seu objetivo? Era promover a expansão territorial, econômica e cultural de um país sobre os outros. E como surgiu? As nações desenvolvidas iniciaram um processo de expansão territorial sobre outros locais, consequências das transformações da Revolução Industrial. Economia internacional baseada na rivalidade entre várias economias industriais concorrentes. Desenvolvimento do capitalismo. Essa política foi resultado das grandes transformações que vinham ocorrendo no mundo por conta, por exemplo, da Segunda Revolução Industrial, o que resultou na necessidade de expansão dos países imperialistas em busca de mercado consumidor, matéria-prima, riquezas, territórios, mão de obra barata e recursos naturais para manter a indústria e aumentar seus ganhos. O imperialismo é fruto do desenvolvimento do capitalismo, que nasceu com as transformações causadas pela Revolução Industrial. Essa revolução iniciou-se de maneira pioneira na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e foi responsável por inúmeras mudanças, o que resultou na necessidade de expansão dos países imperialistas em busca de mercado consumidor, matéria-prima, riquezas, territórios, mão de obra barata e recursos naturais para manter a indústria e aumentar seus ganhos. Neocolonialismo ou imperialismo? O imperialismo também é conhecido como neocolonialismo, por ter a mesma motivação da fase colonialista, a exploração de novos territórios. Porém, o neocolonialismo foi executado em lugares distintos dos territórios colonizados nos séculos XVI e XVII. Essa é a grande diferença. Justificativas. O imperialismo foi deixando um rastro de destruição por onde passava. E, por exemplo, nesse contexto, muitos povos foram mortos, desumanizados e escravizados com base no racismo científico, ou nas teorias raciais, que eram utilizadas para justificar a superioridade dos europeus e a inferioridade das nações conquistadas. A Europa usava de justificativa para dominar o darwinismo social, que acredita que a sociedade também evolui, e a Europa se colocava à frente de todos os outros países, sendo mais evoluída, como se nações mais fortes sobrevivessem e mais fracas não. Agora vamos falar dos tipos de imperialismo, e para entender melhor, vamos ver os tipos de dominação ou imperialismo das potências europeias para neocolonizar as outras regiões. Colônia. Ocorriam quando o território era dominado pelo Estado imperialista e este impunha um novo governo. Protetorado. Ocorria quando o Estado imperialista se considerava responsável pela proteção da área e, em troca, exigia que os governantes locais se submetessem a dirigentes do Estado imperialista. O governo local era sempre mantido. Área de influência. Ocorriam quando os estados imperialistas conseguiam obter alguma vantagem através de acordos desiguais. Tratado de Berlim. E para entender como esse processo todo aconteceu, temos que entender, óbvio, o Tratado de Berlim, que aconteceu de 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Esse evento que oficializou o neocolonialismo, que resultou na extensa exploração econômica de colônias africanas pelos países europeus, que decidiram algumas coisas como o domínio europeu das rotas marítimas africanas, que eram áreas de fluxo comercial, e o acordo com os chefes tribais, que é a partilha da África, que foi dividida pelos países europeus, e esse processo influenciou em conflitos da Primeira Guerra Mundial. Mas qual o objetivo da Conferência de Berlim? O objetivo foi dirigir projetos de exploração e ocupação da África, o que evitaria conflitos entre várias potências. Você sabe quais foram as consequências do imperialismo? Algumas delas foram a perda de identidade cultural dos países colonizados, a Primeira Grande Guerra Mundial e a exploração econômica deixou marcas profundas e até hoje a maioria absoluta dos países africanos sofre com economias instáveis.
O que o imperialismo influenciou na Primeira Guerra Mundial? O choque de imperialismo acabou influenciando a Primeira Grande Guerra, que teve no início do século XX e foi resultado da rivalidade existente entre os países europeus durante o século XIX. Quando eclodem os conflitos iniciais da Primeira Guerra Mundial, extremamente profunda. Quando aconteceu os conflitos iniciais da Primeira Guerra Mundial, temos não só a soberania dos países envolvidos, mas também um profundo interesse em preservar e aumentar os controles dos territórios explorados na África e Ásia. Como foi o fim do imperialismo? O processo de descolonização foi longo e dolorido em várias das antigas colônias. As elites privilegiadas africanas se organizavam para obter a independência, mas também essa elite não atendia aos interesses da grande maioria da sociedade, porque não conhecia as comunidades agrícolas e as tradições. Dentro dessas comunidades africanas mais pobres surgiram milícias inspiradas no marxismo, que também desejavam a independência e a tomada do poder. As lutas pela independência se iniciaram em 1956 e terminou em 1974, quando as colônias portuguesas receberam sua autonomia, depois da Revolução dos Cravos em Portugal.